Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais um estudo de escola bíblica e dessa vez estou usando como base a nossa lição aqui de Blumenau da editora Kalel, do terceiro trimestre de 2025, com o tema O Fruto do Espírito Santo, onde que a lição número 1, o tema é Fundamentos do Fruto do Espírito Santo, parte 1. Aqui a lição dividiu esses fundamentos em duas partes e hoje, dia 6 de julho de 2025, vou comentar aqui a primeira parte desses fundamentos do fruto do Espírito Santo. E na introdução dessa lição, nesse trimestre, onde vai ser comentado o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito. E ali está Espírito com letra maiúscula. Quando na Bíblia aparece Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E quando aparece o Espírito com letra minúscula, é o nosso Espírito. O fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz esse fruto no teu espírito. É a influência do Espírito Santo no teu espírito para você viver isso com a finalidade de produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é fidelidade, mansidão e temperança. A pessoa por si só não vai conseguir produzir essas 9 partes desse fruto. É uma ação sobrenatural do Espírito em nós. Claro, tem que haver a nossa iniciativa, tem que ter o nosso desejo de mudança. E aí nós pedimos ajuda para Deus e Deus, através do Espírito Santo que mora dentro de nós, vai produzir esse fruto na nossa vida. É o Espírito Santo que faz em nós, com o desejo de nós querermos mudar. Carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, diz que Deus é que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então Deus coloca em nós, através do seu Espírito Santo, o desejo de mudar, o desejo de fazer aquilo que precisamos para a obra de Deus continuar na nossa vida, onde que o Espírito Santo produz esse fruto em nós. E o tópico 1 da lição, Gálatas e o fruto do Espírito, uma nova maneira de viver. Parte 1, Gálatas, contexto histórico, mensagem e propósito da carta paulina. Como o título já menciona, o autor da carta aos Gálatas é Paulo. Ali no capítulo 1, versículo 1, ele mesmo já anuncia o escritor da carta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo, em alguns casos, como em Romanos, usava um amanuense, que é uma espécie de escriba. Nessa carta, podemos pensar que ele não usou o amanuense, porque no capítulo 6, versículo 11, ele diz: Vede que com grandes letras vos escrevi por minha mão. Talvez uma parte ou outra ele usou um escriba. Essa carta foi escrita mais ou menos a um período aproximado, não temos a certeza da data, mas podemos pensar que foi entre 48 e 50 depois de Cristo. Foi a primeira carta que Paulo escreveu. Os destinatários eram comunidades no sul da Galácia, como Icônio, Listra ou Derbe, igrejas que foram fundadas na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé e João Marcos. Está ali relatado em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Claro, João Marcos, na metade da viagem, deixou Paulo e Barnabé. E essa viagem durou mais ou menos entre 2 e 3 anos. O contexto da carta de Paulo aos Gálatas era o que havia os judaizantes, que queriam que os gentios convertidos a Cristo observassem os costumes judaicos. Eles queriam impor esses costumes. E esse que era o teor da mensagem de Paulo nas cartas aos Gálatas. Ele escreve para falar da liberdade que ele havia em Cristo, sem precisar de regras nem leis para chegar a Deus. Então esse também era o propósito que Paulo tinha para refutar esse grupo judaizante que queria obrigar os cristãos a guardar a lei. Sendo que Paulo fala muito claro no capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade em que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ele ainda fala no versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
Este é o grande propósito da carta aos Gálatas, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Parte 2 do tópico 1, Gálatas 5. Nem legalismo, nem carne, mas vida no Espírito. Quando Paulo fala, ali no começo do capítulo 5, no versículo 1, para eles ficarem firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, esta palavra firmes quer dizer, fiquem em pé, não se deixem abalar com essas regras religiosas que esses judaizantes, esses legalistas estão trazendo para você. No capítulo 5, Paulo está dizendo, não voltem para o legalismo, não voltem para viver uma vida de regras, uma vida religiosa. Estejam livres em Cristo, livres em Cristo Jesus, é o que Paulo está dizendo para os Gálatas. Porque esses judaizantes, da forma de eles trazerem isso, deles falarem, realmente estava abalando a fé dos Gálatas, onde Paulo veementemente combate esse legalismo religioso. Onde o capítulo 5, Paulo diz que o Espírito vai produzir frutos de justiça ao invés da obra da carne, que é o trabalho da carne. Tanto é que Paulo, no capítulo 5, fala 16 itens que são as obras da carne, enquanto que o fruto do Espírito é um só, mas é 9 partes. Enquanto que a carne produz um extenso trabalho, o Espírito, de uma só vez, em 9 partes, com um fruto, produz uma obra maravilhosa no ser humano. Nesse capítulo 5, versículo 17, Paulo fala da grande batalha que existe com a carne contra o Espírito. Porque a carne e o Espírito, Paulo diz, se opõem um ao outro para que não façam o que o outro quer. É a grande pergunta, como eu vou fazer para não satisfazer os desejos da minha carne? Porque isso é muito forte. Aí Paulo dá a resposta um pouco antes, no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. Esse andar em espírito quer dizer, andem junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar um passo junto com você, orientando você, ajudando você. Paulo fala isso na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o último versículo do livro. Ele diz, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, através do amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, nós temos o quê? A comunhão com o Espírito Santo. Então, Ele vai nos ajudar em todos os momentos. Ele está aí para isso. E quando Paulo cita ali o fruto do Espírito no versículo 22 do capítulo 5, logo no versículo 23 ele diz, contra estas coisas não é lei. Isto é, não existe nada, nenhuma regra, nenhuma lei proibindo você de viver o fruto do Espírito. De que a parte 3 do tópico 1 diz, o fruto do Espírito marca a verdadeira liberdade cristã. Entenda, o fruto do Espírito não é um livro de regras, não é uma lista de regras para você ter que fazer, agora eu tenho que ter amor, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter benignidade, eu tenho que ter bondade, eu tenho que ter fidelidade, eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter domínio próprio. Não, isso tudo é evidenciado da tua vida de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar você a fazer tudo isso. Entenda, por si só, como eu já falei aqui no começo, na introdução, você não vai conseguir, mas o Espírito Santo vai ajudar você. O pecador reconciliado com Deus começa a viver essa vida no Espírito. Essa é a grande transformação que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. É maravilhoso quando você entende que você precisa disso e você se coloca diante de Deus e pede ajuda. Deus, eu não consigo sozinho, mas eu quero. O Espírito Santo vai produzir esse fruto maravilhoso na sua vida. Tópico 2 da nossa lição, o fruto é um só, mas há 9 evidências da vida no Espírito. A palavra evidência quer dizer aquilo que indica que algo existe. É a qualidade de algo que está sendo mostrado, uma condição que alguém tem. Então, as 9 partes desse fruto é uma evidência que existe na vida da pessoa.
E a parte 1 desse tópico 2 é o fruto do Espírito, um só, inteiro e indivisível. Onde que essa palavra fruto é usada ali em Gálatas 5:22 para descrever o resultado ou manifestação da ação do Espírito Santo na vida de um cristão. Não se trata de 9 frutos separados, mas um único fruto com 9 características interligadas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Tudo isso produzido pelo Espírito Santo. A ideia, como a nossa lição dá ali na capa, é um fruto com 9 gomos, ou um cacho de uva com 9 partes, tudo fazendo acontecer na vida do cristão. O pastor Ricardo Lima, que relaciona os frutos com outras situações do Novo Testamento, dizendo que aos frutos da generosidade, os frutos das boas obras, do evangelismo, do louvor a Deus, enfim, fruto relaciona-se com aquilo que tu gera, né? Como Jesus disse lá em João capítulo 15, nós somos as varas e Jesus é a videira verdadeira que o Pai plantou. Então, por Jesus, nós produzimos esses frutos que o comentarista da lição relacionou. Mas o fruto aqui do Espírito é o Espírito que produz. Ele até diz que é um fruto só, que são parte do mesmo caráter transformado e não podem ser separados ou vividos de maneira isolada. Está certo, porém, é o Espírito Santo que faz a obra. Dentro dessas 9 partes do fruto do Espírito, o Espírito Santo está trabalhando em uma parte que você ainda não está preparado. Algumas já vêm pronta de casa. Algumas pessoas, quando vêm para Jesus, elas são muito pacientes, elas são muito tranquilas, são muito calmas, mas em outras situações elas têm que ser trabalhada esse fruto. Então o Espírito Santo trabalha individualmente em cada um. Ele pode fazer esse fruto de 9 partes de uma vez só ou um de cada vez. A ação é dele e ninguém pode dizer como o Espírito Santo vai fazer a obra na vida de cada pessoa, porque isso é individualmente. Parte 2 do tópico 2, as 9 virtudes que se relacionam com todas as áreas da vida. A palavra virtude, no seu início, era bem diferente do conceito que temos hoje, porque ela tem a sua origem no latim, que é virtus, que significa homem ou varão, falando da força, da coragem, do valor e da excelência militar, que eram atributos de capacidade de onde um homem tinha bravura e honra para participar do empreendimento militar. E aqui, nos nossos dias, essa palavra se expandiu para designar não somente força e poder, mas valores que agregam a vida de uma pessoa. E que o comentarista relaciona essas virtudes em 3 partes: as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus, ao nosso relacionamento com o próximo e ao nosso relacionamento com nós mesmos. Isso é muito simples de explicar. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus respondeu: o grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. No outro evangelho, se não me engano, de Lucas, acrescenta mais força em 4 áreas da nossa vida que nós temos que amar a Deus. Então tudo começa no nosso relacionamento com Deus e somente o Espírito Santo que faz essa ligação. Lembre-se, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 25, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, essa carne, é onde nós temos o contato com esse mundo. A nossa alma são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas decisões. E o nosso espírito, com letra minúscula, é aquilo que tem contato com Deus. E quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele leva esse contato mais perfeito para com Deus. Estamos ligados diariamente com Deus através do Espírito Santo. O nosso espírito se liga com Deus através do Espírito Santo. Porque se você lê em Romanos, acho que é capítulo 10, diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito, isso é, ele testemunha, ele fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é sobrenatural, gente, isso é maravilhoso. Nosso relacionamento para com Deus começa através de amando Ele, e isso é tudo através do Espírito Santo. As virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo. E depois Jesus falar que era para amar a Deus em primeiro lugar, logo depois ele dá
Logo depois ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então já posso incluir aí também as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Quando Jesus diz para amar o próximo como a si mesmo, então em primeiro lugar você tem que se amar, você tem que se valorizar, você tem que entender quem você é. Você é um homem, uma mulher de Deus andando nessa terra. Não estou falando de cargo eclesiástico, se você é pastor, se é líder, se é sacerdote, seja lá o que for. Se você é um cristão que acredita em Jesus Cristo, que é o teu Salvador, você é a luz desse mundo, é o sal dessa terra, você é a pessoa mais importante para Deus. Como assim? Não existem outros milhões de cristãos? Sim, mas para Deus é cada um como se fosse único. Deus é maravilhoso. Então quando você tem o Espírito Santo e você ama Deus em primeiro lugar, logo você se ama também e consegue amar o próximo. Como é que é esse amar o próximo? Quando você vê ele, você não fica julgando, você não fica apontando, porque ele talvez seja um pouco menos do que você, ou porque não tem uma busca melhor do que você, ou porque não lê a Bíblia como você, ou porque não estuda como você, mas você entende e tem compaixão, porque você se ama e vai amar o teu próximo. Tudo isso é gerado pelo Espírito Santo. Parte 3 do tópico 2, a unidade do fruto. O termo unidade quer dizer um só, mas dá a ideia de um grupo sendo tão junto, tão unido, que se torna um só, uma unidade. O comentarista pastor Ricardo até coloca aqui uma situação que os frutos não é um cardápio que podemos escolher o que é melhor para nós. E isso é verdade. Devemos entender que a obra quem está fazendo é o Espírito Santo, né? Como ele mesmo cita aqui em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, o Espírito Santo vive em mim. E se o Espírito Santo vive em mim, a palavra de Deus vive em mim. Então, esse fruto na nossa vida, ele é único, ele é único. Entenda uma coisa, Deus não vai pedir para você, Deus não vai pedir, não obrigar. Deus nunca obriga. Entenda isso. Não aceite o evangelho da cobrança, que você tem que orar, que você tem que jejuar, como se estivesse cobrando algo. É tudo o Espírito Santo. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve que Deus faz tanto o querer como o efetuar. Então, Deus te incentiva a dar o primeiro passo, Deus te incentiva a começar, para você depois fazer na sua livre e espontânea vontade. Então, você tem que entender que não é por obrigação, isso gera em você. Você tem que ter esse desejo, como eu já falei aqui novamente. Então, o Espírito Santo vai produzir esse fruto completo em você. Como eu já falei, algumas partes demoram mais que as outras, ou podem ser todas de uma vez, ou numa sequência que o Espírito achar melhor. A obra é dele. Ele vai completar. Paulo falou também em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a obra que ele, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, começou na nossa vida, ele aperfeiçoará até aquele grande dia. Essa palavra aperfeiçoará, ela está a ideia do gerúndio, vai aperfeiçoando dia após dia. Nunca é completo, será apenas completo quando nós estivermos lá na eternidade. 4 do tópico 2, a figura de linguagem do fruto. Paulo sempre usava comparações, analogias, para trazer um grande ensinamento para as igrejas, para as comunidades de fé que ele abriu nas suas viagens missionárias. E na minha opinião, depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais fez em prol do reino de Deus. Então ele usando essas figuras de linguagem como fruto para explicar a unidade, para explicar a realidade que a igreja deveria viver, para explicar a união que a igreja deveria viver, ele fala desse fruto, o fruto na nossa vida. Uma vida cristã seria completa com aquilo que nós gerarmos através do Espírito Santo. Como eu já falei aqui, que Jesus disse em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e nós as varas. E os frutos que vão ser produzidos por nós vai ser através de Cristo, através do Espírito Santo. Estamos ligados em Cristo. Se nós não estivermos ligados em Cristo, não produziremos nada. Até é bom procurarmos profissionais de psicologia, psiquiatras, pessoas que possam nos ajudar com algum aconselhamento, isso está tudo certo, mas nós temos que entender, nós como crentes em Jesus Cristo, nós temos que entender que Cristo é suficiente. Quando nós realmente termos mais comunhão com o Espírito Santo, quando meditarmos mais na palavra de Deus, todas as nossas mazelas da alma, as nossas situações vão ser resolvidas pelo maravilhoso Espírito Santo. Parte 3 da nossa lição, o fruto do Espírito, a vida que Deus espera em nós. Na verdade, não é a vida que Deus espera, é a vida que Deus deseja em nós.
O fato de nós estudarmos a palavra, o fato de nós buscarmos a Deus em oração, de termos uma vida mais consagrada, é para o Espírito Santo cada vez fazer nós mais iguais a Cristo. Jesus é o nosso modelo perfeito. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Podemos nos basear em homens, em mulheres que pregam, que aconselham, que pastoreiam. Isso está tudo certo. São pessoas que realmente temos que ter como referência, mas nunca colocar essa pessoa no mesmo patamar de Deus. Ele é um homem falho, uma mulher que não é perfeita. Então o nosso foco é Cristo. O nosso modelo, o nosso exemplo de vida a ser seguido é Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo está dentro de você, para fazer você ficar cada vez mais parecido com Cristo. Parte 1 do tópico 3. O Espírito está com letra maiúscula, então o Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto. Como eu já falei, Cristo quer em nós aquilo que ele vivia. Todas essas 9 partes desse fruto, Cristo vivia plenamente aqui na terra. Tenha certeza disso. Por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava dizendo para imitar a ele, estava dizendo para imitar a ele o que ele tinha de Cristo. Então, quando você olha para uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus que está na frente, está na liderança, veja o que ele tem em Cristo. Não o jeito que ele prega, não o jeito que ele profetiza, não o jeito que ele ensina, mas sim o que ele tem de Cristo. Você tem algo de Cristo. Então você pode pegar o exemplo de uma pessoa? Pode, mas sempre entendendo a direção do Espírito Santo. O pastor Ricardo coloca aqui nessa parte que esse fruto não nasce da educação, da disciplina ou esforço moral, mas da presença viva do Espírito Santo. Isso é verdade. O fruto, ele nasce da presença do Espírito Santo. Claro, nós entendemos que através de uma boa educação, de uma disciplina, de um esforço moral, alguma coisa de bom pode ser gerado no ser humano. Não podemos descartar essas formas de fazer as pessoas crescer. Livros de autoajuda, pessoas que aconselham, psicólogos excelentes, psiquiatras maravilhosos, pessoas que aprenderam e estão ensinando outras pessoas como viver melhor, como o livro de Jordan Peterson, o livro 12 Regras para uma Vida. Um livro excelente. Ele não é um livro com base cristã, mas tem muitos ensinamentos cristãos no livro. Então tem pessoas que realmente podem ensinar uma maneira melhor das outras viverem. Claro, a obra perfeita quem faz é Deus através do Espírito Santo. Parte 2 do tópico 3, o amor como base para todo o fruto. Como eu já falei aqui, Jesus resumiu toda a lei, os 613 preceitos da lei, ele resumiu em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui Paulo começa essa relação as 9 partes do fruto do Espírito. Ele começa com a palavra, em algumas traduções, diz caridade, outras traduções diz amor. A palavra amor no Novo Testamento tem 4 significados no grego. Tem o eros, que se refere ao amor apaixonado, sensual, romântico. O amor fileu, que significa o amor fraternal, amizade, afeição mútua. O amor storge, que é o amor familiar, o carinho entre pais e filhos ou entre irmãos. Mas esse amor que Paulo está falando aqui em Gálatas 5:22 é o amor ágape, que é o amor divino, é o amor que só Deus tem perfeição para trazer à humanidade, como está relatado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor só Deus pode produzir no ser humano. E se só Deus pode produzir, é claro que só o Espírito Santo é que pode produzir no ser humano. Mesmo Paulo, nessa carta aos Gálatas, no versículo 14 do capítulo 5, diz que toda a lei é cumprida com uma única palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo está dizendo que quando você cumpre isso, você está cumprindo toda a lei, onde ele mesmo relaciona o fruto do Espírito, as 9 partes, e ele diz logo depois: contra essas coisas não há lei. Isso é, não há nada que proíba você ter uma vida de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Não existe lei, porque isso é tudo baseado no amor. Então, tudo que é baseado no amor, não existe uma lei. Claro, algumas pessoas usam a palavra amor para fazer os seus desejos pecaminosos, dizendo que é baseado no amor.
Não cabe a nós julgar essas pessoas, não cabe a nós apontar essas pessoas. Cabe a nós orar por essas pessoas e pregar a palavra com amor. Porque Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você prega, ensina com amor, o Espírito Santo é que faz a obra. Nunca julgue uma pessoa porque ela não tem uma vida correta como você acha que você tem. Julgue ela com amor, porque é isso que Cristo fará. Lembre-se, o primeiro salvo que entrou na eternidade com Jesus era um ladrão, era um bandido, que estava ali na cruz nos seus últimos momentos e ele se virou para Cristo e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Esse homem foi um bandido, foi talvez um assassino, um marginal. No último momento de vida dele, Cristo o perdoou porque viu arrependimento naquele coração. E o primeiro salvo que entrou na eternidade foi um ex-bandido. Parte 3 do tópico 3, a vida que a Bíblia requer. A palavra requer a ideia de algo que está sendo exigido ou necessário, mas aqui no contexto aqui do pastor Ricardo, quer dizer que está sendo solicitado, está dizendo que está sendo pedido, algo que a Bíblia pede para você fazer. Não aceite o evangelho da cobrança, eu falo isso novamente. Jesus sempre dizia, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é, ele está fazendo um convite. E lá em Apocalipse 3:20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ali era o contexto da igreja de Laodiceia, que tinha colocado Jesus para fora. E Jesus estava pedindo licença para entrar na igreja dele. Então, se a igreja dele, ele pede licença para entrar, muito mais o nosso coração. Então a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para nós cristãos, claro que tem ensinamentos maravilhosos no Velho Testamento, mas para nós a igreja é o Novo Testamento, a base da nossa vida cristã, a base da nossa vivência cristã. Os 4 evangelhos é a manifestação da salvação. Atos é a propagação da salvação. As cartas são a explicação da salvação. E Apocalipse é a consumação da salvação. Tudo aponta para a nossa salvação. Então o que a Bíblia requer? A Bíblia está dizendo, está pedindo, está solicitando, como o comentarista diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3, onde Paulo dizia que nós éramos a carta escrita em coração, conhecida e lida por todos os homens. Então Paulo era uma pessoa que estava sendo questionada na época do seu apostolado, da sua vida, e ele diz, não preciso de carta de recomendação, porque naquela época já solicitavam uma carta de recomendação, e ele diz, eu não preciso, vocês são a minha carta, porque o fruto que hoje foi gerado através da vida de vocês, onde eu preguei a palavra, são a minha carta de recomendação. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã que me ouve aqui nessa lição, nessa escola, eu e você somos uma Bíblia que muitas pessoas vão ler sem nunca ter aberto uma. Eu e você somos uma igreja que muitas pessoas vão ver sem nunca ter entrado numa. Então, isso não é para ser um peso, isso não é para ser uma cobrança, é para ser algo maravilhoso. Jesus está colocando você em uma posição de destaque para ser, como eu já falei aqui, sal dessa terra e luz desse mundo. Então, a Bíblia não é um manual de regras que nós somos obrigados a cumprir. A Bíblia é um manual que nos ensina a viver mais perto de Deus. Concluindo a nossa lição, a grande questão de Paulo escrever para Gálatas era realmente isso. Os judeus que se converteram a Cristo ainda seguiam a lei de Moisés, ainda cumpriam a circuncisão, a guarda do sábado, os alimentos impuros, todas aquelas observâncias que a lei judaica tinha. Então eles queriam que os cristãos gentios convertidos queriam que seguissem essa lei, onde que Paulo, que já havia pregado em Gálatas, ali naquelas regiões, dizia que a liberdade era em Cristo, e essa liberdade nós vivemos hoje, não para pecar, não para fazer o que nós quisermos, como eu já citei aqui em outras lições, que agora nós temos uma lei escrita no nosso coração, por isso que é importante a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Espírito Santo, como Jesus disse ali em João, no capítulo 15, versículos 4 e 5, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, que é Jesus, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí Jesus diz, eu sou a videira, vós, nós, os seus discípulos, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esse fruto, eu lhe falo novamente, a lição bateu muito nessa tecla. Esse fruto vai ser
produzido, gerado em você pelo Espírito Santo. Mas qual é a tua parte? A tua parte é reconhecer que você precisa de Deus, precisa melhorar, mas não como uma cobrança, mas sim como uma vida livre em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esta primeira lição aqui do trimestre, o fruto do Espírito. No final de semana estaremos comentando aqui a lição número 2, do dia 13 de julho de 2025, Fundamentos do Fruto do Espírito Santo, parte 2. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.